Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa linda Casa FECOV, a mais uma reunião pública. Espero que estejam todos bem, que o final de semana tenha sido muito bom para todo mundo, mesmo com chuva, né, gente, fica muito bom, estava fazendo muita falta para a gente a chuva, então ela veio, graças a Deus está tudo bem, né, está tudo tranquilo. Algumas pessoas tiveram alguns contratempos, mas está tudo muito bem. A gente vai estar fazendo a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, trazido pela gente por Francisco Cândido Xavier. Minto. Livro Vinha de Luz. Livro para o nosso livro Vinha de Luz. A lição número 84. Somos Deus. Somos de Deus. Nós somos de Deus. João 4:6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Chega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, meus irmãos, essa lição de hoje ela vai ficar para a nossa reflexão. Então, a gente vai pedir agora para que todos nós possamos fechar os nossos olhos, possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mentores da nossa Casa FECOV. Iniciamos mais uma semana, dispostos e querendo aprender muito ainda dos teus ensinamentos, do teu evangelho. Pedimos, mestre, que nos direcione para o caminho do bem, para que possamos estar compreendendo o estudo de hoje, que, como todos os temas que vêm sendo feito, passado para nós, é de muita importância. Pedimos também, mestre, que direcione as atividades e os trabalhos da nossa Casa FECOV, que começam agora, e das demais casas espíritas, passando para que os seus trabalhadores espirituais possam dar todo o apoio aos nossos trabalhadores da nossa casa. Pedimos também, mestre, pela nossa irmã Sandra, que veio com todo carinho, dispondo do seu tempo para nos passar essas informações, esse estudo que ela fez para nós. E pedindo também, mestre, para que a nossa reunião
ela possa transcorrer com a tranquilidade que sempre foi. Ser conosco hoje, agora e sempre. E assim seja. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai estar passando aqui a palavra para a Sandra, que já está com a gente, né? Sandra, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa Casa FECOV. Com certeza o estudo vai ser maravilhoso, como sempre. Esperamos aquelas músicas que nos harmonizam, né? E nos alegram o coração. A palavra é toda sua, bom estudo para você. Boa noite, amigos. Boa noite a todos, a todas. E nós vamos iniciar o estudo desta noite cantando uma música que chama Maravilhosa Graça. Ela se encontra em meu CD, né, como A Graça dos Céus, mas é Maravilhosa Graça. Então vamos lá. Doce som, quando alguém assim a sua voz me encontrou, sua luz então eu vi. A graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir. E quando enfim acreditei, a vida entendi. Por muitos caminhos eu andei, perdido na imensidão. A graça que me trouxe aqui, que vai me conduzir. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz então eu vi. Sua luz então eu vi. A temática desta noite, ela se intitula Deus em Nós, como já foi passado um cartaz, né, que, no início do trabalho da noite. E é muito interessante que a leitura que foi realizada, não sei se foi escolhida ou se foi por acaso, ela fala, então, que nós somos de Deus e que esse processo muitas vezes se torna muito distante e nós caímos no sofrimento, nos distanciando, portanto, de Deus. Essas experiências que nos distancia de Deus, elas estão assentadas no orgulho,
no egoísmo, isso permitindo, então, tendo como consequência a dor, a enfermidade, e que essas experiências nos possibilitam um retorno ao Pai. Então, está tudo certo, né, na casa do Pai. É necessário que muitas vezes nós possamos experienciar as situações muito difíceis e drásticas, como a lei de destruição, que ela vem promovendo a renovação e a transformação, para que efetivamente nós possamos nos integrar a Deus. Então, a temática Deus em Nós, ela passa mais ou menos por esse viés. E a gente, né, a gente vai buscar, lá no livro Boa Nova, um diálogo belíssimo do. Olha, gente, parece que a Sandra perdeu a conexão dela aqui. Vamos ver se ela vai voltar aqui para a gente conseguir voltar ao estudo. Eu vou chamá-la aqui no Zap para ver se ela volta. Tivemos um problema aqui, gente. Tivemos um probleminha aqui, não sei se foi da minha internet, não sei o que aconteceu. Bom, então, prosseguindo, tá tudo bem, né? Prosseguindo, nós estamos falando desse diálogo que João ele estabelece com Jesus. João pergunta para Jesus assim, como é que se processa, portanto, essa comunhão perene com o Pai? E ele fala com Jesus que então, ele ficou muito preocupado em buscar essa comunhão, especialmente em entender, né, como que se processa essa comunhão com o Pai. Ou seja, como é que a gente consegue efetivamente entrar nessa sintonia profunda e promover essa comunhão com Deus. E aí ele fala com Jesus que ele tinha um amigo, e o João também trabalhou com os essênios, ele estudou com os essênios, e que eles informaram para João que essa comunhão com Deus, ela se processa, ela deve se processar, portanto, num plano oculto. E aí ele fala com Jesus, olha, isso me confundiu profundamente. Será que eu tenho que falar com Deus sozinho, escondido, né? Será que eu preciso buscar um lugar oculto para falar com Deus? E aí Jesus fala, não, João, não é isso, né? Acontece é que cada criatura, ela tem no próprio espírito, em que a sabedoria, ou seja, cada criatura tem em si própria, né, um espaço onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. E esse espaço, não é a consciência, por intermédio das vozes da consciência. Então, toda criatura possui na sua intimidade, não é, esse espaço onde a voz de Deus se manifesta. E aí nós recorremos ao livro dos Espíritos, na questão 621, quando Kardec pergunta então aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles responderão que é na consciência. Leon Denis, lá no livro O Destino do Ser, né, o destino, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, ele vai dizer para nós que o objetivo da nossa vida é buscar essa manifestação cada vez mais grandiosa do que há de divino em nós. Ou seja, é o aumento do domínio da nossa consciência. Então, ele diz que o objetivo da nossa vida é buscar essa expansão da nossa consciência.
e que essa expansão da consciência ela ocorre por meio da ciência, da meditação, do trabalho e do exercício moral. Então, por meio da ciência, é através da meditação. Por meio do trabalho, nós vamos exercitando os nossos valores morais. Valores morais é tudo aquilo que é em consonância com o que nós definimos para nós como bem, que é a moral do Cristo. Mas o que realmente nos auxilia para essa expansão da consciência, para ampliar a nossa consciência, é realizar esse exame íntimo, que a gente chama de introspecção, que é olhar para dentro de nós mesmos. Né? É descobrir as profundezas da nossa alma. E é nessa profundeza que ocorrerá a ligação da nossa consciência com a grande alma universal, com o Pai maior. E aí, o Leon Denis também fala conosco que nós temos, portanto, a nossa consciência. A nossa consciência é onde ela está, onde todas as funções psíquicas estão contidas. Por exemplo, nós falamos quais seriam essas funções psíquicas que se encontram contidas na nossa consciência. O pensamento, o afeto, a atenção, a atitude, né? Então, a inteligência, a vontade, são todas essas as funções psíquicas da consciência. Contudo, nós temos uma consciência superficial e uma consciência profunda. Então, Leon Denis diz que nós temos portanto, essa superfície do eu, essa consciência mais externa, que ela está agitada, ela fica agitada, permanece agitada, em detrimento aos nossos desejos, aos nossos temores e, muitas vezes, às nossas esperanças. Mas sob a superfície dessa consciência superficial se encontra a consciência profunda, o santuário da nossa consciência integral. Essa consciência integral, profunda, ela é calma, ela é pacífica e ela é serena. E essa consciência integral, profunda, é o princípio de toda a sabedoria e de toda a razão. Então, todo o segredo da nossa felicidade, da nossa perfeição, está, portanto, na identificação, na fusão em nós desses dois planos ou focos psíquicos. Ou seja, então a nossa felicidade está na capacidade de inaugurarmos em nós, de utilizarmos a nossa consciência profunda, onde reside, portanto, os princípios divinos, as virtudes divinas, e buscarmos essa conexão com o plano mais alto. Ou seja, então, essa conexão, essa ligação, essa comunhão com o Pai se dá por meio dessa consciência profunda, dessa consciência integral. E não dessa consciência superficial, mas da consciência profunda. Então, é na extensão e no desenvolvimento crescente desse sentido espiritual que está a lei da nossa evolução psíquica, a renovação do nosso ser, o segredo da nossa iluminação interior e progressiva. Então, por meio dessa consciência profunda, nós conseguimos nos desapegar de tudo aquilo que é ilusório, de tudo aquilo que é relativo, de todas as contingências materiais, e vamos nos vinculando cada vez mais no
imutável e ao absoluto, ao nosso Pai celestial. Então, cada vez mais que nós conseguimos nos aprofundar na nossa consciência divina, profunda, nós vamos nos desapegando de todas as ilusões que nos mantêm apegados, que nos mantêm aprisionados às nossas ilusões. Então, há uma maravilha que se avantaja a todas as questões externas, que é o espelho oculto do homem, a que se reflete, aquele que reflete todo o universo. O mais belo livro está, portanto, dentro de nós. O infinito revela-se nele. Felizes aquelas pessoas que podem ler esse livro. Ou seja, então, muitas vezes eu queria entender o que significava, portanto, essa consciência que Leon Denis fala. Ele fala, nós temos, portanto, duas consciências. Uma que é externa e uma outra profunda. Então, essa consciência profunda, essa consciência, essa consciência subjetiva que nós vamos encontrar esse material divino, que nós teremos acesso a essas virtudes divinas. E aí a gente consegue, então, compreender o diálogo de Jesus com João, né? Então, Jesus com João, ele fala, né? Jesus fala com João sobre essa comunhão de nossas almas com Deus. Cada espírito deve orar no segredo do seu íntimo, no silêncio das suas esperanças e nas aspirações mais sagradas. Porque cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde ela consegue interpretar sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu divino, com respeito ao seu destino. Portanto, nós vamos perceber que à medida que nós vamos trabalhando a nossa consciência, esse sentido interno, nós vamos permitir o despertamento de um sentido íntimo chamado intuição. É na nossa consciência profunda que reside, portanto, a intuição. E com ela a gente consegue compreender a nossa missão, as propostas da vida e muito mais. Conhecer, né, ver Deus em tudo que nos cerca. Então, a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, Jesus dizia para João, a comunhão da criatura com Deus é o imperativo da existência aqui na Terra. Leon Denis dizia que o objetivo da nossa vida era alcançar, era atingir essa consciência profunda, que, na verdade, é o que Jesus fala. É buscar essa comunhão com o Pai. Então, Jesus também fala com João que a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Ou seja, por meio da prece, nós conseguimos também fazer essa conexão com o Pai, que está dentro de nós, né? Lá na nossa consciência profunda. Aí, o João ficou meio assim, confuso, sem entender direito, não é? Eu confesso que algumas vezes eu li também e não entendia com muita clareza o que significava, na verdade, essa comunhão com o Pai, como que se processa isso na nossa vida. E aí, Jesus, então, aproveita uma cena que eles deparam pelo caminho. Eles estavam nessa excursão a pé.
E aí eles encontraram um rude lavrador que estava cavando um grande poço à beira do caminho. Esse trabalhador, ele estava todo suarento, bagas de suor descia da sua fronte, mas ele continuava naquele seu labor, né, com seus braços fortes, que iam e vinham à terra. E ele estava muito ansioso, buscando aquele líquido precioso que se encontrava no fundo, né, no fundo daquele poço, né, no fundo daquele poço que ele estava cavando. E Jesus então interroga aquele homem: amigo, que fazes? E aí ele responde para Jesus: eu busco a água que nos falta. E Jesus fala com ele assim: mas a chuva é tão rara assim nessas paragens? Ele diz: sim, nas proximidades de Jericó, a chuva tem se tornado uma verdadeira graça de Deus. E aí Jesus então fala com João: João, esse quadro que nós estamos observando na natureza é muito singelo, mas é possível fazermos uma comparação com essa necessidade de buscar a comunhão com o Pai que se encontra na nossa intimidade. E ele diz, mas é na simplicidade que a gente vai encontrar os símbolos mais perfeitos e mais puros para a nossa compreensão de Deus em nossa vida. Ele fala assim, olha, esse homem, ele está entendendo muito bem que se não chover, se não tiver chuva, não haverá mananciais na terra. Mas ele fala que a chuva é muito rara, mas ele não para no seu esforço, porque ele quer encontrar o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo da terra. Ou seja, então aquele homem estava vendo que era difícil, que ele estava, né, fazendo um trabalho que exigia disciplina, esforço, mas ele continuava. Então Jesus fala para ele: então esse quadro demonstra para nós como Deus também reside em cada um de nós. Sendo que a chuva representa a misericórdia do Pai. Porque sem a misericórdia de Deus, que, então, Deus é misericordioso, é aquele que considera os nossos equívocos e dá e permite que nós possamos ter novas experiências. Então, o Pai é aquele que permite novas experiências, considerando os nossos equívocos e dá para nós a oportunidade de refazer os caminhos. Então, é a chuva que fará com que a gente consiga encontrar dentro da nossa intimidade, né, a presença divina. Então, Jesus fala: a paisagem deserta de Jericó representa a nossa alma humana, também vazia de sentimentos santificadores. Porque aquela paisagem de Jericó, ela era árida, né, com poucas árvores. Era uma paisagem muito árida, deserta, não é? E que a chuva era rara. Mas ainda assim aquele homem continuava no esforço para encontrar aquele líquido sagrado. Assim somos nós, né? Então Jesus fala assim: esse trabalhador ativo, né? Esse trabalhador representa, portanto, um cristão ativo. O cristão é aquele que cava junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração.
E aí João contemplou aquele poço, onde aquela água clara começava a jorrar. Depois daquele esforço imenso daquele humilde trabalhador, que procurava água há muitos dias. Então, João, naquele momento, teve a nítida compreensão do que constituía a a necessidade de buscar essa comunhão com Deus. Portanto, Deus se encontra na nossa intimidade. E é necessário, portanto, esse esforço para encontrar, para ampliar, portanto, a nossa consciência, para encontrar esses valores divinos, esses valores sublimes, que trarão para nós uma vida mais equilibrada, mais saudável, uma vida mais feliz. Bom, e aí, então, pensando em tudo isso, não é? Que nessa comunhão com o Pai, a gente começa a analisar assim, como é que se deu, não é? Como é que ocorreu esse processo? Porque é o seguinte, como é, então, que ocorreu esse processo da nossa consciência? Porque nós sabemos do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o plasma divino. É o hálito do Criador ou a força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Ou seja, né, nesse fluido cósmico que nós nos encontramos. Né? Tudo vibra nesse hausto do Criador. Nos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, em que os ministros angélicos da sabedoria divina, com o Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida. Naquela imensa fornalha atômica que estava habilitada para receber as sementes da vida e sob o impulso dos gênios construtores, viu-se no seio da terra, recoberto dos mares mortos, uma gigantesca massa viscosa espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente com as suas primeiras manifestações. Trabalhados no decurso dos milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizavam os valores permutados entre si e sob o calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo, no protoplasma, a existência organizada no mundo. Ou seja, então, nós vimos que foi essas mônadas celestes que traziam, portanto, na sua intimidade, o germe de Deus, a presença divina em nós. Como, portanto, encontrar Deus dentro de nós? Como processar essa união divina, essa consciência integral? Porque nós vimos que essas mônadas celestes iniciam, portanto, a sua trajetória divina para manifestar essa consciência divina, essa consciência integral. Veja bem a nossa trajetória evolutiva. Primeiro, essas mônadas iniciam, portanto, essa trajetória nos reinos mineral, fazendo aquela permuta que a gente conhece de quimiossíntese. Depois, o próximo passo será no reino vegetal, onde essa permuta se dá na fotossíntese. A gente observa como as plantas buscam a união com o Pai. Toda planta ela cresce para o alto, buscando a luz divina,
Posteriormente, esse princípio inteligente fará sua evolução no reino animal. Posteriormente, no reino hominal. E no homem, essa consciência começa, então, a se expandir até que a gente consiga alcançar, por nosso próprio esforço, a nossa vontade. A responsabilidade por nossos atos e, posteriormente, o discernimento e a vontade. Porque é por meio da vontade firme, por meio da vontade, né, trabalhada, disciplinada, é que nós vamos alcançar, portanto, essa comunhão com o Pai. E aí a gente fez essa pergunta: como encontrar, portanto, Deus dentro de nós? Como processar essa comunhão, essa união divina? Como chegar à nossa consciência integral? E aí nós estamos lembrados do livro da Joana de Ângeles, O Homem Integral. E nesse livro, ela vai abordar uma frase do Jung, onde ele dizia: o Jung é um psicanalista, é um estudioso também da mente, da psique profunda. E ele então vai dizer: a existência só é real quando é consciente para alguém. Ou seja, Jung também está dizendo para nós que a nossa vida ela só é real. A gente realmente começa a existir como ser humano, como pessoa, quando a gente responde pelos nossos atos. E se nós estamos falando tanto de consciência, né? E a gente leu lá no Livro dos Espíritos que Deus se manifesta por meio da nossa consciência. Ou seja, então o que é a consciência? A consciência é a consciência, estar consciente, não é? Significa dar conta de si mesmo, é ter clareza das nossas ações, é responder por nossos atos. Então, é a nossa consciência, segundo Jung, ela se opera mediante, e aí Joana de Ângeles vai utilizar a definição do Jung, e ela vai dizer para nós, Joana de Ângeles, o nascimento da consciência se opera mediante a conjugação dos contrários, num processo de individuação. Ou seja, então, essa conjugação dos contrários, esse processo de individuação, Jesus vai dizer para nós. Jesus, então, fala: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. E a espada para que a gente possa, portanto, fazer esse trabalho de transformar, de transmutar os nossos conflitos, as nossas dificuldades e os nossos desafios, transformando-os em alegrias, em virtudes. Então, é esse o grande trabalho da criatura. E que o apóstolo Paulo dizia do homem velho. Ele dizia: já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque eis que eu morro a cada dia. O homem velho se diminui e o Cristo cresce em mim. Eis que eu morro a cada dia. E esse morrer a cada dia é também o processo que dizia para nós, né, Santo Agostinho. Lembrava de Sócrates, por isso que eu demorei a falar Santo Agostinho. Lembramos-nos de Sócrates, que dizia então que o trabalho mais importante da criatura é o conhecimento de si mesmo. E posteriormente vamos escutar Santo Agostinho relatando para nós que na sua última existência
ele realizava uma tarefa todas as noites. Ele passava em revista todos os seus atos, disciplinando-os, porque ele analisava o que eu fiz de bom, o que eu deixei de fazer, o que eu preciso fazer. Então, Santo Agostinho aponta para nós a necessidade, portanto, de conhecer a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos é trabalhar, é disciplinar o pensamento, é analisar e a gente disciplina o pensamento, analisando as nossas atitudes. E aí, com certeza, nós vamos ampliando, portanto, a nossa consciência e promovendo o que a Joana colocou de um homem integral, que é esse homem que permanece, portanto, com o Pai. É esse homem que já conseguiu se aprofundar, encontrar essa consciência integral, essa consciência profunda. E aí nos lembramos, né, quando Jesus convoca os seus discípulos. Ele chama um por um, conversa com cada um. Mas os discípulos, e quando nós falamos de discípulos, discípulo é aquele que tem um mestre. E aquele que tem um mestre é aquele que segue a orientação do professor, é aquele que segue a orientação do mestre, é aquele que já conseguiu sair da multidão. É aquele, então, que busca, é aquele que trabalha, é aquele que estuda, é aquele que medita diariamente na lição que o seu mestre lhe passou, que o seu mestre lhe ensinou. Portanto, o discípulo, ele já não está como a multidão. A multidão é aquela que ainda não conseguiu sintonizar com o Pai. É aquela ainda que está vivendo as ilusões do mundo. A multidão atende ao apelo daquele que consegue persuadi-la, daquele que consegue encantar, daquele que tem palavras persuasivas. E a multidão não analisa, não reflete e não pensa, não assumiu a sua própria vida. E aí a gente vai entender por que o Jung dizia que a existência do indivíduo só tem significado quando ele é consciente. Então, estar consciente é Deus que desperta dentro de nós. É escutar a voz da consciência. E escutar a voz da consciência é atender ao chamado do mestre. É aquele, então, que busca ter responsabilidade. E o que o mestre nos ensina, o nosso mestre, nos ensina que deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o discípulo, aquele que despertou a sua consciência, ele começa a fazer esse trabalho íntimo, busca então o seu crescimento espiritual. Ele acata esse impositivo do bem. Ele obedece aos padrões do Senhor e trabalha no sentido de domar as suas más tendências. Conhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço continuado em domar as suas más tendências. E esse que faz esse esforço continuado em domar as suas más tendências é porque as más tendências estão vinculadas às ilusões do mundo. Então, o discípulo é aquele que consegue buscar essa disciplina e fazer esse trabalho. Somente
Depois de semelhantes aquisições, é que nós conseguiremos atingir a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Jesus nos ensinava que ele é o caminho, né? Para que a gente chegue ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por meio dos ensinamentos de Jesus, é que nós vamos encontrar o caminho para essa comunhão com o Pai. E aí, pensando ainda nessa comunhão com o Pai, a gente sabe da importância, portanto, de alguns exercícios, como o nosso pensamento. Sabemos da força mental e como é importante disciplinar os nossos pensamentos, mesmo porque nós vivemos atordoado pelos mesmos. A gente nem sabe direito o que a gente pensa o dia inteiro, porque os pensamentos mais diversificados, eles adentram a nossa mente e ora nós pensamos em alguma coisa, ora pensamos em outra, e não estamos presentes nas atividades que realizamos. Para que a gente aprenda a disciplinar, para que a gente aprenda a viver um momento de cada vez, para que a gente aprenda a se aprofundar na nossa consciência profunda, é necessário que a gente esteja, portanto, envolvidos naquilo que a gente faz diariamente. Ou seja, é viver o aqui e agora, como Jesus nos ensinava. Diz assim: homens, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ao homem basta o seu dia e ao dia basta o seu mal. Então, Jesus nos pede para que a gente viva cada momento da nossa vida. E cada momento deve ser vivido com muita intensidade. Quando nós começamos a doar o que a gente tem de melhor, a realizar o que a gente tem de melhor, naquilo que nós estamos, naquele exato momento, fazendo, nós buscamos, portanto, já o que há de belo dentro de nós, o que há de divino dentro de nós, e aprendendo a disciplinar o pensamento. Porque disciplinando o pensamento, com certeza, as nossas ações serão mais corretas, serão mais equilibradas, serão mais saudáveis. E se vigiamos o nosso pensamento, precisamos, né, se a gente vigia, muitas vezes o nosso pensamento é um pensamento ainda de tristeza, porque ele se vincula aos sentimentos ainda de rancor, de irritação, de raiva. Mas ao disciplinar o pensamento, nós conseguimos dar uma direção melhor para a nossa emoção. Nós vamos gerenciando as nossas emoções, portanto, os nossos sentimentos entristecidos, buscando, na verdade, elevá-los para sentimentos grandiosos por meio da oração. Então, a disciplina nos ensina a buscar esse equilíbrio que a oração nos dá. E buscar, portanto, esse aprofundamento, buscar essa sintonia e essa vinculação com o Pai. E ainda lembramos aqui da música Mensagem Fraterna. E de uma outra música, a gente vai cantar Mensagem Fraterna para encerrar, mas eu lembrei de uma outra música cantada na evangelização infantil, não é? Que dizia: nas conchinhas do mar, nas estrelinhas do céu, né, no infinito, e comigo Deus está. Nas estrelinhas do céu, nas conchinhas do mar, né? E aí diz: quem quiser pode escutar, no cantar do sabiá, né? No sussurro do vento, porque nós falamos do fluido cósmico universal, que Deus se encontra em todas as coisas. Ele está em nós e está em tudo que vibra, porque tudo é energia, tudo é criação divina.
Então, a mônada celeste, ela traz esse princípio divino e que faz a sua jornada evolutiva ampliando a sua consciência, ampliando, portanto, os valores divinos até chegar à condição de homem. E na condição de homem, nós vamos buscar essa comunhão com o Pai por meio do nosso livre-arbítrio, por meio da nossa responsabilidade, do nosso discernimento, da nossa vontade, usando a disciplina, a oração, para que essa comunhão se processe com mais facilidade. Então, Deus está dentro de nós, não é? Basta que a gente busque, basta que a gente usufrua dessas belezas, dessa riqueza que se encontra na nossa consciência mais profunda, na nossa consciência integral. E com certeza, quando nós começamos a amar uns aos outros, sabemos que o amor é essa potência divina, é a manifestação mais divina do Criador. E João dizia que Deus é amor. E aí, né, encerrando aqui, a música da Alta de Souza, Mensagem Fraterna, ela nos fala desse templo interno, desse templo divino, onde nós encontramos as respostas mais lúcidas e belas nos momentos difíceis da vida. Nos momentos alegres, deveremos buscar também essa comunhão que nos engrandece e que enriquece e embeleza a nossa alma. Então, a música é a Mensagem Fraterna, né? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas se que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas, ouve o teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece uma força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz de redenção, na voz de Deus em luz de redenção. Ok, Rodrigo. É isso, Rodrigo. Nós estamos passando a palavra para você. Que linda essa música, né, gente? A gente fica tão inspirado com ela, né? Tão bonita, tão uma harmonização tão boa, né? Muito bonita mesmo. Essa foi com o fechamento de ouro mesmo, essa música, no seu estudo de hoje. Fechou com chave de ouro. Então, a gente agradece, né, a Sandra, a disponibilidade que ela teve de estar passando isso tudo para a gente, as informações
dessas músicas que ela canta para a gente, que nos harmonizam, que nos tocam o coração. Então, a gente, com essa música que a Sandra fez, passou para nós, cantou para nós, com essa harmonização que nós estamos, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento da nossa reunião Rodrigo, de só um hoje. minutinho. Oi. Só um minutinho, Rodrigo. É assim, a Oi. temática, assim, ela foi um pouco complexa, né? Que eu procurei trabalhar algumas questões psicológicas e tal. Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, como é que foi, né? Alguém tem alguma pergunta, gente, para a gente estar passando para a Sandra e tudo? Alguma contribuição, né? Não, mas é comentários mesmo. O Né? pessoal agradecendo, né? O José Geraldo aqui falando, que saudades da irmã Sandra. A Gabriela Patela falou que linda palestra. O nosso Antônio Pina, palavras muito inspiradoras, mandando um grande abraço. E o pessoal mandando um grande abraço. A Glória, a Yara, o Jorge. Parece que todo mundo captou bem a sua mensagem de hoje. Ficou clara, né? Assim, por mais complexa que você falou que foi, mas assim, ela ficou muito clara para todo mundo. Acho que não teve. Aparentemente não Aí está eu tendo pergunta, encerrei com não. a música, né? Aí eu encerrei com a música que ela na verdade, quase que uma conclusão. Na verdade, a música é uma conclusão da palestra, né? Pois é, fechou com chave de ouro. E bem fecha. Tá bom, tá bom. Aí, o pessoal está agradecendo aqui o estudo, o aprendizado de hoje. Então, assim, acho que todo mundo captou bem os seus ensinamentos de hoje. Dos espíritos, né? Dos espíritos, né? Também, a gente é intuído por eles, Ok, né? Rodrigo. Então, gente, vamos a gente fazer a nossa prece, né? Pedindo aos irmãos que o pensamento ao Pai Maior, ainda com essa harmonia que nós estamos na música, a Sandra trouxe para a gente. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade e espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que tivemos hoje, desse aprendizado que com certeza nos ajudará muito para que possamos seguir o caminho do bem, buscamos ter nosso Pai maior dentro de nós, né? Que possamos estar com Ele sempre. Agradecemos, Mestre, pelo apoio e o direcionamento dos trabalhos da nossa casa FECOV e das demais casas espíritas que tiveram seus trabalhos de hoje, algumas ainda estão tendo. Pedindo, Mestre, pela nossa irmã Sandra, que com carinho, com disponibilidade, com amor, trouxe 2 belas músicas e mais esse estudo para nós essa noite. Que ela continue sendo abençoada pelos nossos mentores e amigos espirituais, que ela possa continuar se fortalecendo cada vez mais e que continue nesse belo trabalho da divulgação dos teus ensinamentos, do teu evangelho. Pedimos, Mestre, que continue nos abençoando, nos envolvendo na sua corrente de energia, de paz e amor. Nós aqui encarnados, nossos irmãos desencarnados, aqueles irmãos que não puderam estar na nossa reunião essa noite, que todos eles também sejam envolvidos nessa corrente. E pedimos, Mestre, para que a nossa semana possa transcorrer com bastante tranquilidade. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Amém. Sandra, muito obrigado, uma excelente semana para você e até a Obrigada. próxima, que seja breve. Se Deus quiser. Um abraço para todos vocês, para o grupo todo que nos assistiu de forma muito carinhosa. Receba o meu abraço, minha alegria e o meu carinho. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos, um grande beijo no coração. Até mais. Gente, um beijo grande para todos e uma ótima semana. Até segunda-feira que vem. Se Deus quiser. Amém.